vamos falar sobre o uso excessivo de telas pelas crianças. Gente, ó, é um tema cada vez mais relevante na nossa sociedade. Isso, Patrícia, com certeza, viu, gente? Com a crescente presença da tecnologia no cotidiano, é fundamental a gente entender como que o uso prolongado das telas pode afetar, né, gente, o desenvolvimento cerebral e a atenção das crianças. Então, para a gente falar sobre esse assunto que interessa muito a nós pais, eu recebo aqui, e também a toda a comunidade, né, escolar e educacional de uma forma geral, recebo aqui a neuropedagoga, educadora e mentora de mães, a Danúbia. Boa tarde, Danúbia. Tudo bem contigo, linda? Tudo bem, boa tarde. Danúbia, conta para mim. O uso excessivo de telas afeta o desenvolvimento cerebral das crianças? Afeta. Às vezes a gente pensa assim, né? Ah, mas eu preciso deixar só um pouquinho, não vai fazer mal, né? Faz, gente. Nós temos que ter muito cuidado, porque as crianças, nós já estamos percebendo nelas, né? Agressividade, falta de atenção, né? E o que acontece é que o cérebro delas, ele está em desenvolvimento o tempo todo. Então, aquele momentinho que a gente acha, ela está na tela, ele também está se desenvolvendo. E aí acaba que prejudica e muito, né, esse desenvolvimento. Quando a gente fala de alterações, você falou um pouquinho ali da agressividade, mas o que a gente pode colocar assim, como principais alterações neurológicas que ocorrem nas crianças que passam ali muito tempo em frente às telas? Então, a agressividade mesmo, a falta de atenção, porque o que acontece? O cérebro, além dele ser dividido ali, né, que a gente fala lado esquerdo e lado direito, eu gosto de comparar bastante com as crianças, o lado de cima e o lado de baixo, a gente fala. E como se fosse uma casinha. Então, a parte de baixo é o quê? O que a gente tem em casa? Cozinha, banheiro, são as partes básicas da casa. E a parte de cima é a parte mais estruturada. Então, veja que na criança também, a parte de cima é a parte onde a gente tem tomada de decisões, onde a gente começa, né, a ter aquela coisa de saber o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E o celular, ele não traz isso. Então, naquele momento que a criança está ali no celular, ele está só no básico, só na parte de baixo. Ele não vai para a parte superior do cérebro. E a parte do básico, ele tem o quê? Luz, movimento, né? E o som. Então, percebam que é uma coisa que a criança está sendo estimulada de uma forma só no que acontece, assim, igual quando cai alguma coisa perto de você. Você chama a sua atenção ali, mas não porque você precisou pensar para olhar aquilo. Apenas porque aquilo caiu forte. Então, é esse tipo de atenção que o celular oferece para a criança. E não aquela mais estruturada que ela precisa, né? E quais são as consequências, então, de ter essa atenção constantemente ali desviada para uma tela, para um celular, para um tablet? Então, ela começa a não conseguir, por exemplo, ter um bom relacionamento entre amigos, né? Porque o celular, ele não dá para você expressões faciais, ele não dá para você alterações de voz. É tudo muito padronizado. Então, ela não consegue se comunicar bem, ela não consegue se relacionar, se colocar no meio, né, de outras crianças para brincar. Isso tudo vai acarretando e os problemas vêm futuramente, além dos problemas escolares, né? Da desatenção, dos déficits, dos transtornos que estão aí, né, visivelmente, e muito vem daí. Entendi. E como que a gente pode ajudar, então, as nossas crianças a desenvolver as habilidades, digamos assim, de atenção e concentração num mundo que, vamos dizer assim, as telas praticamente já tomaram conta? Proporcionar para elas momentos reais, né? O cérebro, ele é muito de associação. Então, se a gente pegar uma imagem aqui de um desenho antigo, eu tenho certeza que todo mundo lembra daquele desenho, o que você fazia, qual era a época, quem eram os amigos, o que comia naquela, né? Porque associa. Então, quando a gente proporciona momentos de vivência reais para a criança, brincadeiras ao ar livre, brincadeiras juntos, sentar com a criança, brincar, isso vai ajudar ela a a fazer com que esse cérebro desenvolva de uma forma muito mais saudável. E como que a gente pode fazer com que nós, pais e também professores, né, a educação de uma forma geral, trabalhe juntos para esse incentivo, para esse, vamos dizer assim, para essa conclusão de ter a criança mais saudável mentalmente falando, né, com o desenvolvimento de criança? Muito importante, com o desenvolvimento de criança, porque a gente às vezes quer atropelar, né? Quer que eles cresçam mais rápido do que eles deveriam. Então, o exemplo é uma coisa muito boa. A gente criar uma rotina, porque às vezes a gente fala assim, vou criar uma rotina de telas para o meu filho. Ótimo, mas e a sua?
como tá, né? Então, a gente cuidar do nosso tempo de tela é muito importante para a criança, porque ela está visualizando e nos copiando o tempo todo. Então, vamos dizer assim, é mais fundamental eu cuidar da minha rotina de tela, porque ele automaticamente vai ser afetado, do que estar só preocupado com a rotina deles, né? E na escola também. Hoje, a gente tem aí as telas, né? Elas estão e são boas também. Mas, assim, a gente tomar cuidado para a criança ter realmente aquele momento de brincar, de se sujar, né? De ir para a natureza e, com certeza, vai fazer bastante diferença. Com certeza. Porque aqui, gente, Patrícia, então não é mais para usar tela, né? Não, a gente sabe que faz parte, porque assim, muitas coisas mesmo da escola, né, do desenvolvimento, precisa fazer pesquisas, né? Na minha época era Barça, a biblioteca. Hoje em dia o pessoal dá um Google, entendeu? Para fazer uma pesquisa e tal. Não pode copiar do Google, criançada, né? Adolescentes que nos assistem aqui no Vitrine Revista. É para você pesquisar, ler, entendeu? Entender ali e colocar no trabalho da escola. Mas é uma ferramenta, né, que veio para auxiliar. Só que como toda ferramenta, né, é remédio, né? Remédio para veneno é a dose. Não é assim que a gente fala? A tecnologia também, né? Veio para nos ajudar, mas também pode ser prejudicial. E aí que entra o papel dos pais e da educação de uma forma geral. Com certeza. Como você disse, a tela não é vilã. Não, ela tem muita coisa boa. Mas o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio, ter o controle, ter uma disciplina. A criança precisa e ela gosta de ter limite. Ela precisa. Então, para a tela, também ter esse limite para que ela possa desfrutar, né, de uma maneira saudável. E também estar vendo o que a criança está tendo nessa tela, o que ela está assistindo, o que ela está jogando. É um joguinho que tem algum estímulo bom, produtivo, né? Então, os pais estarem... Eu digo assim que quando a gente se conecta com o nosso filho, com o nosso aluno, né? E a gente entende realmente o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, aí é muito mais fácil até para você controlar também esse tempo, né? De melhoria para eles. Com certeza. Danúbia, minha linda, muito obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. É enriquecedor conversar contigo, viu? Passa o seu Instagram, se tivermos pais, né, educadores, confusos nesse momento em relação a telas, o que fazer, o que não fazer, já manda um direct lá para ti. Joia, obrigada, eu que agradeço. É Danúbia Oficina Kids no Instagram e espero ter contribuído um pouquinho. Com certeza contribuiu bastante, viu? Beijo grande, excelente semana para ti.